não conhece o meu trabalho ainda, meu nome é Jamerson Moura e a minha missão é aumentar os resultados dos empreendedores dentro das empresas. O meu objetivo é fazer com que essas pessoas administrem melhor os seus negócios e que, consequentemente, elas consigam ter mais lucro e que elas consigam evitar perdas e que elas também evitem uma possível falência, porque nós sabemos que nesses últimos 3 meses, em que o comércio esteve fechado de uma maneira geral, muitas empresas fecharam e, infelizmente, muitas empresas ainda vão fechar nesses próximos meses aí. Então, é a minha missão evitar que isso aconteça, tá? E eu transmito o meu conhecimento de coração, é uma coisa que eu amo fazer e é uma grande satisfação para mim estar com todos vocês nesse exato momento. Antes de falar sobre o tema, eu vou falar um pouco sobre a minha formação. Eu sou graduado em administração de empresas. Eu tenho uma especialização, um MBA executivo, em gestão empresarial. E nesses últimos 10 anos de carreira, eu tive a oportunidade de quê? Eu tive a oportunidade de ministrar aulas como docente, tanto em níveis profissionalizantes, como também níveis técnico e superior. Como docente, eu também tive a oportunidade de ministrar aulas presenciais, EAD e online ao vivo. Existe uma diferença, sabe, pessoal, entre aulas EAD e aulas online ao vivo. As aulas EAD é quando você vai para um determinado estúdio, fazer a gravação de um conteúdo, e esse conteúdo, sequencialmente, ele vai ser editado e vai ser entregue para o aluno de uma maneira perfeita, sem nenhuma falha e sem nenhum erro. Essa é a principal característica do ensino à distância, da educação à distância. As aulas elas são gravadas. Já as aulas online, que é este caso aqui agora, estamos todos ao vivo e lá no finalzinho da apresentação eu estarei aberto para perguntas. Vocês que estão aí agora, fiquem à vontade, tá bom? Para anotarem aquilo que eu vou dizer, que no final da apresentação eu vou responder as perguntas de todos vocês, se vocês quiserem. Maravilha? Então, o que acontece? Além de ter tido a oportunidade de ser docente nesses últimos 10 anos, eu também tive a oportunidade de trabalhar no setor de vendas e de empreendedorismo. E desde quando começou esse distanciamento social, em vários dias, nesses últimos meses, vários amigos meus, vários clientes e várias pessoas da minha família entraram em contato comigo, me solicitando orientações, me pedindo explicações em cima de alguns temas relacionados ao empreendedorismo. E essas pessoas elas estavam em busca de informações assertivas para aplicarem dentro dos seus negócios e, consequentemente, auferirem sucesso, auferirem lucro, minimizarem as perdas e os prejuízos. Daí o que foi que aconteceu? Eu comecei a responder todas essas pessoas pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. Eu tive a oportunidade também de estar presente com algumas delas. E essa foi a minha motivação de criar essa live. A minha motivação de criar essa live é de transmitir uma informação de uma maneira massiva, ou seja, para várias pessoas ao mesmo tempo, tá bom? Devido ao fato aí de nesses últimos meses várias pessoas terem entrado comigo, me pedindo explicações, me pedindo dicas, me pedindo orientações sobre empreendedorismo. E para mim é uma grande honra, é um grande privilégio ser uma pessoa lembrada pelos outros que são empreendedores e que estão precisando de ajuda, que estão precisando de apoio, porque nós estamos aqui para fomentar
mercado. Nós estamos aqui para disseminar o conhecimento. E eu convido também os meus amigos que são consultores, os meus amigos que são professores, os meus amigos que detêm o conhecimento de empreendedorismo a tomarem iniciativas como essa. Porque quando a gente faz uma corrente do bem, todos nós acabamos sendo impactados positivamente, né? Se você faz o bem vai voltar com tranquilidade, né? Isso aqui é pro bono, tá bom? Isso aqui é pro bono, ou seja, eu não quero cobrar absolutamente nada de ninguém. Eu estou fazendo isso realmente porque eu quero ajudar, esse é o meu objetivo. E, além disso, todos vocês, sequencialmente, me deixem o número do WhatsApp de vocês e deixem para mim também o e-mail, porque eu criei uma planilha eletrônica e essa planilha ela vai ensinar para vocês como vocês vão fazer na prática a composição do preço de venda dentro do seu negócio. Não importa se você vende produtos ou se você vende serviços. Tudo bem, gente? Então, vamos lá falar exatamente sobre o tema. Eu coloquei aqui um flipchart no verso, com algumas paginazinhas, mas não se assustem não, porque eu vou transmitir uma mensagem clara, vou transmitir uma mensagem objetiva, uma mensagem de fácil entendimento, para ninguém ficar, por exemplo, perdido em cima da minha linha de raciocínio. Você, empreendedor, em primeiro lugar, precisa documentar todos os custos e despesas que você tem dentro do seu negócio. Tudo bem? Não importa se você vai documentar todos esses custos e despesas em um sistema, em uma planilha ou até mesmo em um caderno. O mais importante, no primeiro momento, essa é a primeira tarefa de casa que eu passo para vocês. Documentar os seus compromissos financeiros. Quando você documenta os seus compromissos financeiros, o que é que acontece? Você consegue ter uma previsibilidade do quanto você precisa faturar para conseguir honrar com esses compromissos. Vocês concordam comigo que quando a gente não documenta as nossas despesas domésticas, muitas vezes a gente acaba pagando uma conta atrasado, muitas vezes a gente acaba esquecendo de pagar uma determinada conta. E o que é que acontece? A gente acaba pagando juros. Se nas nossas casas isso acontece, imagine dentro de um pequeno negócio. Imagine dentro de uma empresa. Uma empresa que tem inúmeros compromissos para honrar. É exatamente a mesma coisa, só que de uma maneira bem mais séria, de uma maneira bem mais complexa. Porque essa desorganização inicial financeira, ela pode te levar à falência. Tudo bem, gente? Então, como eu disse anteriormente, não importa se você vai documentar esses compromissos em um sistema, em uma planilha eletrônica ou até mesmo no caderno. Se você é empreendedor e você, por exemplo, não tem muita afinidade com tecnologia, coloque no caderno. Eu tenho absoluta certeza que todo mundo tem um cadernozinho em casa, uma caneta, basta apenas a gente colocar lá aos poucos e a gente vai documentando, a gente vai criando um histórico e a gente acaba tendo também previsibilidade de futuro, tá? Mas em paralelo a isso, eu aconselho você, empreendedor, a começar a se familiarizar com tecnologia. Muitos empreendedores que eu conheço, eles ainda não tiveram a oportunidade de aprender a utilizar bem uma planilha eletrônica, de aprender a utilizar bem um sistema de automação comercial, inteligência comercial. Então, caso você ainda não saiba, essa é a sua primeira missão, aprender tecnologia, tá? Por quê? Porque você alimenta uma planilha, você alimenta um sistema, para depois esse sistema te dar os resultados, te dar um controle e te dar uma gestão. Ok, gente? Ouvindo muitos outros consultores bem mais experientes, com bem mais bagagem e tempo de mercado do que eu, todos eles têm sido unânimes
em dizer o seguinte: gente, a gente precisa fugir de custos fixos. O que é que eu estou querendo dizer? No passado, as pessoas, para abrir um negócio, elas procuravam uma loja em um centro comercial, como por exemplo num shopping center, ou até mesmo em uma avenida bem movimentada do bairro em que mora. E as pessoas, elas acabavam desprendendo um grande valor financeiro de aluguel. Por quê? Porque elas queriam estar num lugar privilegiado, que tivesse uma grande movimentação de pessoas, e isso iria resumir em um grande resultado no final do mês, por exemplo. Essa pandemia que nós estamos vivendo, ela provou o contrário, né? Ou seja, todo mundo fechou, então não importa se você tem o seu negócio físico num local privilegiado, ou se o seu negócio está dentro da sua casa. Você só consegue fomentar o seu negócio se você estiver aonde? Na internet. Se você souber usar tecnologia para fazer entregas e dentre muitas outras coisas. Então, a mensagem que eu estou querendo transmitir para vocês é a seguinte: não esperem ter condições financeiras para conseguir um ponto comercial em um local de prestígio, para depois começar a empreender. Existe sim a possibilidade de você empreender de dentro da sua casa. Exemplo, você está querendo trabalhar com alimentação, você quer abrir uma pequena hamburgueria. Você pode transformar a cozinha da sua casa em uma cozinha industrial, para sequencialmente você fazer as entregas dos hambúrgueres, dos pratos que você faz, utilizando aplicativos de delivery. É a famosa uberização. A uberização já existe há cerca de 2 anos e a cada dia que se passa, essa tendência ela só tem aumentado a cada dia que se passa. Tudo bem? Vamos lá. Nós temos aqui, na composição de preço, os custos fixos e variáveis. Jamerson, qual é a diferença de custo fixo para custo variável? O custo fixo é aquele que você vai ter, independente se o seu negócio estiver funcionando ou não. Exemplo, aluguel. É um custo fixo que a tecnologia, se você utilizar bem, você deixa de ter. Você consegue empreender de qualquer lugar do mundo, inclusive do conforto da sua casa. E quais são os custos variáveis? Os custos variáveis são energia elétrica. Por quê? Porque se você tem a sua empresa funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, você vai pagar uma conta altíssima. Concordam comigo? Mas se você, porventura, manteve o seu negócio fechado durante o mês inteiro, você vai pagar energia elétrica? Não. Você vai pagar apenas a taxa mínima. Por isso que se chama custo variável. O custo fixo é aquele que você vai ter, tendo sua empresa aberta ou fechada. E o custo variável é simplesmente aquele que vai variar de acordo com a tua produção, de acordo com o teu funcionamento. Tudo bem, gente? Outra coisa bem bacana. O que é outro exemplo de custo variável? São os impostos. Não dá para a gente fugir dos impostos. Muitos empreendedores, até por uma questão de sobrevivência, eles tentam fugir do pagamento de você como consumidor. Você foi com a sua família em um shopping center na cidade que você mora. Lá no shopping center, você foi numa loja de roupas, comprou algumas roupas, foi ao cinema, levou sua esposa e seus filhos ao cinema e foi numa praça de alimentação para jantar antes de voltar para casa. De tudo que você comprou, gente, os empreendedores lá, eles emitiram nota fiscal. Exemplo, você foi numa C&A e comprou uma blusa. Foi emitida uma nota fiscal. Você foi num cinema e comprou um ingresso. Foi emitida uma nota fiscal. Você foi na McDonald's e comprou um combo de hambúrguer com Coca-Cola. Também foi emitida uma nota fiscal. E eu tenho certeza absoluta que se você comprar alguma coisa nesses lugares e se a nota fiscal não for emitida, você vai cobrar. Cadê a minha nota? Você como consumidor. Concordam comigo, gente? Então, ou seja, por que
Você como empreendedor, mesmo que estando começando um negócio agora, você vai vender produtos ou vai prestar serviços sem emitir nota fiscal. Da mesma maneira que você quer ser respeitado como consumidor nos estabelecimentos dos outros, você precisa respeitar os seus clientes dentro do seu estabelecimento. Tudo bem, gente? Isso é muito sério. Isso é muito grave. Isso é um erro que muita gente ainda comete, mas eu tenho absoluta certeza que num futuro não muito distante, as coisas elas vão mudar para melhor. Eu vou citar um exemplo. Um microempreendedor individual, ele consegue faturar R$ 81.000 por ano sem precisar pagar impostos. Olha só, gente, que coisa interessante, né? Então, se você tem um pequeno negócio em que você fatura 3, 4 mil reais por mês, 5 mil reais por mês, 6 mil reais por mês, você vai passar o ano todo, você vai faturar, vai respeitar o teu cliente emitindo a nota e não vai precisar pagar nada para o governo, porque você tem aí esse benefício ao seu favor. Tudo bem? Vamos em frente. Vocês sabem que é muito importante a gente fazer um bom controle, uma boa gestão de custos e despesas. Muitas pessoas elas falam o seguinte, né? Ah, Jamerson, mas isso aqui é só um cafezinho. Eu vou contar uma história para vocês. Eu já tive a oportunidade de ir numa grande empresa e o principal executivo dessa empresa me disse o seguinte: Jamerson, no último semestre nós tivemos prejuízo. Sabe por quê? Por causa do cafezinho, do copo descartável e do papel higiênico. Olha só, gente, que coisa interessante. Uma grande empresa, tá bom? Que fatura milhões de reais por ano. Eu tive a oportunidade de sentar com o principal executivo dessa empresa e ele me confidencializou essa informação. Jamerson, no último semestre nós tivemos prejuízo por conta do cafezinho, por conta do copo descartável e do papel higiênico. Aí eu te pergunto, se numa grande empresa esses 3 detalhes levam o lucro embora, imaginem no pequeno negócio. A gente precisa fechar todas as torneiras, gente. Exatamente todas. Da mesma forma que em casa a gente apaga as luzes, deixa de usar ar-condicionado para usar ventilador, a gente precisa fazer isso também dentro dos nossos pequenos negócios. Porque essas pequenas despesas, em que no primeiro momento são invisíveis, elas acabam levando o nosso negócio à falência. A gente muitas vezes fecha no ponto de equilíbrio, em que você fatura, recebe dinheiro, paga tudo e fica liso. E você passa um ano inteiro trabalhando assim e acaba se frustrando, você acaba se cansando e acaba desistindo de empreender. Tudo por causa de uma falta de controle, tá bom? Tem que ser Caxias mesmo. Não existe outra saída. Quando a gente está falando de dinheiro, dinheiro não leva desaforo para casa. Dinheiro só sai. Para entrar é bem mais difícil. Então, voltando a esse exemplo que eu contei dessa empresa que levou prejuízo, eu perguntei o que foi que vocês fizeram. Eles disseram, foi simples. Simplesmente nós colocamos uma cafeteira bem grandona. Dentro nessa cafeteira as pessoas usam moedinhas para tomar café, os colaboradores. Interessante, né? A gente está deixando de dar café para cobrar. Então o que era prejuízo agora virou lucro. E até os próprios funcionários, eles alegaram que foi melhor, porque o café anteriormente ele não era muito bom pela pessoa que fazia lá na Copa. E as pessoas agora, com 50 centavos, com R$ 1, têm a possibilidade de tomar cappuccino, tomar leite, achocolatado, dentre muitas outras coisas. Essa empresa ela simplesmente mudou a estratégia. Deixou de ter prejuízo com a despesa e começou a gerar receita, apenas com a cafeteira eletrônica. E com relação aos copos, os copos descartáveis, o presidente da empresa determinou que as pessoas elas deveriam levar um copo descartável de casa, um copo de plástico, né? Não vou fazer comercial não, tá? É só para exemplificar. E com relação ao papel higiênico, bom, com relação ao papel higiênico ficou do mesmo jeito, tá bom? Mas essas duas outras ações aí, eles mudaram radicalmente, tá certo, gente? Agora, é claro que se você deseja ter uma despesa para depois ter uma determinada receita, não só as ao vivo, como aquelas que eu gravo
e eu posto nas minhas redes sociais, eu vou estar sempre exemplificando, para vocês verem que aquilo que eu estou falando eu vivo na realidade, que eu não estou preso a um livro, que eu não estou preso a um conceito, mas que eu estou vendo na prática mesmo, tá? Como consumidor, como consultor, como professor, enfim, como profissional. O outro exemplo é o seguinte, aqui no bairro que eu moro, existe uma empresa, que essa empresa, ela trabalha fazendo sobrancelhas. Vê só que negócio interessante, né? Então, a minha esposa, Jussara, em um determinado momento, ela foi até esse estabelecimento comercial para fazer as sobrancelhas dela. Eu estava na rua, liguei para ela e ela disse, estou fazendo minha sobrancelha e vou sair daqui a mais ou menos uns 40 minutos. Vem aqui me buscar? Eu fui até lá pegar ela. Gente, dentro desse estabelecimento, a mulher me deu uma torta de bolo italiano, me deu uma limonada numa taça, que era uma das mais bonitas que eu já tinha visto na minha vida, e quando eu comi, ela perguntou se eu queria mais. Só aquele lanche que ela me deu, se eu fosse fazer aquele lanche numa cafeteria do shopping, eu iria pagar uns 30 reais. Vê só que negócio interessante, né? Aí você deve estar se perguntando, Jamerson, então ela fez certo ou ela fez errado? Na minha opinião, ela fez uma coisa muito correta. Porque eu estou disseminando para vocês essa experiência positiva, tá? Quem quiser depois pode me perguntar no privado que eu digo qual é o nome da empresa. E além disso, a minha esposa ficou encantada e ela sempre vai lá numa frequência bem maior, por causa da qualidade do serviço que é prestado e do atendimento, não só dela como cliente, mas das visitas que chegam lá. Além disso, até a minha mãe começou a fazer sobrancelha lá. Então, se você vai ter uma despesa em que vai te gerar mais receita, show de bola, não tem problema nenhum. Com certeza, você pode executar aí essa receita, essa despesa, porque a receita ela vai vir na sequência. Mas só despesa saindo sem gerar receita, a gente precisa pensar que as despesas elas precisam ser um gatilho que chamem a atenção. Tudo bem, gente? Eu tenho visto aqui vários comentários de vários amigos aqui, algumas pessoas dizendo que tem uma planilha de gastos pessoais em casa, outras pessoas dizendo que tem um caderno, outras pessoas dizendo que fazem coisa parecida, alguns dando um legal, outros batendo palma. Muito obrigado a todos, tá? Gratidão de coração mesmo. Eu fico muito feliz por todos esses comentários aí. Maravilha? Vamos em frente, vamos em frente. Não esqueçam, gente, documentem os seus compromissos financeiros. Não importa se é num caderno, numa planilha ou num sistema de automação comercial. Muitas vezes o empreendedor ele fala o seguinte, Jamerson, eu não tenho dinheiro para investir num sistema de automação comercial. Existem sistemas que custam 50 reais por mês. 50 reais por mês você gasta de passagem de ônibus em um único dia se brincar. Não é verdade? Então, esse investimento dentro do teu pequeno negócio vai ajudar bastante a você ter esse controle financeiro. Maravilha, gente? Vamos em frente. Como exemplo aqui da gente fazer a composição do nosso preço de venda, eu coloquei 3 exemplos, tá? Apenas antecipando para vocês. O primeiro exemplo é voltado para uma empresa de produtos, uma empresa que vende produtos. O segundo exemplo é de uma empresa do setor de alimentação, ok? Guardem essas informações. O primeiro exemplo, venda de produtos. O segundo exemplo, alimentação. Ah, Jamerson, mas alimentação e produto não é a mesma coisa? Possa ser que sim, mas tem umas particularidades que eu quero explorar. E o terceiro exemplo é uma empresa prestadora de serviços. Maravilha, gente? Eu não sei se vocês conseguem enxergar daí a minha anotação aqui, né, no meu quadro, mas eu vou dar uma loja de roupas, calçados e acessórios. Imaginem, gente, que vocês compraram um produto por 50 reais. Vocês são empreendedores, abriram uma pequena loja de roupas, calçados e acessórios. E vocês conseguiram comprar, por exemplo, um determinado modelo de sapato por 50 reais. Tá? Vocês conseguiram aí um bom fornecedor,
e chegaram a esse preço. E vocês perceberam que esse sapato tem uma qualidade tão bacana que existe a possibilidade de vocês venderem ele por 100. Olha só, é um excelente negócio, né? Comprei por 50 e estou vendendo por 100. Muita gente pensa o quê? Que eu estou ganhando 100% em cima. Essa é a mentalidade de muitos empreendedores. Essa é a mentalidade de muita gente. E era até a minha mentalidade durante um certo tempo, há alguns anos atrás. Tá? Mas, gente, não se preocupem. Eu vou contar uma pequena história. Vocês lembram daquele filme do Walt Disney? O Walt Disney, há 50 anos atrás, ele fazia os seus filmes e ele precisava alugar um cinema para ganhar bilheteria. O filme mostra, do Walt Disney, que ele teve a oportunidade de fazer uma produção, ele conseguiu alugar um cinema, mesmo se o cinema lotasse, ele não iria conseguir pagar sequer as contas, ou seja, o aluguel do cinema, muito menos oferir lucro. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir esse filme, e se vocês, se assistiram, lembram desse trecho, né? Lembram desse momento. O que é que eu estou querendo dizer? Se há mais de 50 anos atrás, o Walt Disney, né, que é o maior gênio de entretenimento do mundo inteiro, não sabia calcular o preço de venda deles, imagina a gente. Imagina eu que sou um consultor, imagina uma pessoa que está querendo sobreviver no meio dessa crise, sem muita condição financeira, sem muita instrução, movido pela emoção. Com certeza, nós também somos passíveis de erros. Mas eu estou aqui para a gente tentar minimizar esse problema, minimizar esse impacto, tá bom? Como eu dizia anteriormente, você comprou um produto por R$50 e vendeu esse produto por 100, tá? Quais são as despesas que você tem no seu negócio? Quais são as despesas? Despesa de aluguel, R$1.000. Despesa de salário, R$2.000. Eu acho que você, como empreendedor, quando começa a trabalhar sozinho, você quer ter um saláriozinho modesto para pelo menos pagar uma parte das suas contas. Então eu coloquei aqui R$2.000. Não estou falando nem de gente de carteira assinada, não estou falando nem de pagamento de impostos, tá? Eu estou falando de um negócio bem pequeno mesmo. Energia elétrica, R$400. Se na casa de muita gente que eu conheço, a energia passa de 500, com 4 pessoas dentro de casa numa pandemia, imagina num negócio aberto, funcionando de segunda a sábado, não é verdade? Então eu coloquei aqui R$400 de energia, coloquei aqui internet e telefone, R$100, material de limpeza, R$100, e eu coloquei R$400 de marketing. É como se você fosse usar as redes sociais para impulsionar seus anúncios toda semana e gastasse R$100 por semana. Somando todos esses custos e essas despesas, o total são R$4.000. Maravilha? Você começou o seu negócio agora e já tem essa continha aqui para pagar. R$4.000 antes de começar a oferir lucro. E aí, Jamerson? Como é que eu ganho dinheiro comprando um produto por 50 e vendendo esse produto por 100? Em primeiro lugar, você precisa saber qual é o seu ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio, gente? É o seguinte: quantos produtos eu preciso vender para conseguir honrar com todos os meus compromissos financeiros? Eu fiz esse cálculo bem rápido aqui. Para a gente conseguir honrar esse compromisso financeiro de R$4.000, eu preciso vender 80 unidades do produto 1. Esse produto pode ser um sapato, como eu disse no começo, tá? Mas, ô Jamerson, raciocina comigo. Tu disseste aí que o preço de venda dele são R$100, tá bom? Então, se você vender 40 produtos, dá 4.000. E o total das minhas despesas são 4.000. Por que vendeu esse estoque? Se tu compra aqui esses sapatos, você está gerando um compromisso financeiro. Ou seja, 80 unidades, 40 unidades desse par de sapato precisam ser pagas para o fornecedor. Por isso que eu coloquei esse número aqui de 80. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, vocês podem colocar aqui nos comentários que eu dou uma pausa
volto à explicação e repito a informação. Não tem problema nenhum. Voltando ao raciocínio. Você tem um compromisso de R$ 4.000 por mês para pagar, com todos os seus custos e despesas. Você comprou um produto por 50 e está vendendo por 100. Maravilha? Para você conseguir honrar com todos esses custos e despesas, mais o fornecedor, tu tem que vender 80 unidades. Se você não vender 80 unidades desse produto, você vai ficar devendo a alguém. Você vai ter que fazer um sorteio das contas que você vai precisar pagar. Tudo bem, gente? Aí a parada é a seguinte, Jamerson, 80 unidades desse produto é muita coisa. Como é que eu faço para vender? É só a gente fazer um fracionamento. Se o teu negócio está aberto de segunda a sexta, que são 5 dias por semana, durante 4 semanas, são 20 dias no mês, basta apenas vender 4 produtos por dia. Beleza? Então você vai acordar de manhã sabendo o seguinte, eu preciso vender 4 pares desse sapato durante todos os dias que eu estiver aberto para conseguir honrar com todos os meus compromissos. Se eu não fizer isso, eu não consigo honrar. Tá bom? Aí vem a grande pergunta. Jamerson, esse preço de R$ 100 é um bom preço? Eu posso afirmar para vocês que sim. Porque vocês estão aí com 100% de uma margem bruta. Maravilha? 100% de uma margem bruta. Outra coisa que eu recomendo para vocês que são empreendedores, entrem em negócio que ofereçam para você uma alta liquidez e uma alta margem de contribuição. Eu conheço empresas, eu conheço pessoas que começam a aventurar em um negócio que vai te dar 10%, 15%, 20% de margem. É muito mais difícil. Então, quando você for empreender, façam isso, beleza? Escolham produtos que proporcionem ao menos 100% de margem bruta. Porque aí você consegue ter uma boa quantidade de venda e existe uma maior possibilidade de você conseguir pagar as suas contas. Caso contrário, você vai precisar vender muito mais. Então, gente, o que é que acontece? Esse é o ponto de equilíbrio para a gente conseguir pagar as contas nesse negócio. Maravilha? O primeiro motivo, ou o preço de venda final tá barato, beleza? Ou o preço de venda final tá barato, ou então você está vendendo pouco. Eu vou perguntar para vocês. Se eu comprei um negócio por 50 e estou vendendo por 100, aqui no bairro que eu moro, no subúrbio, eu acho que tá legal, né? Será que você consegue aumentar mais esse preço? Será que você vai ter público se você aumentar mais esse preço? Você já está ganhando 100% em cima de forma bruta. Maravilha, gente? Não esqueçam dessa informação, tá? Então, se você já comprou por um preço bom e determinou um preço bacana de vendas, você precisa vender mais. Você precisa vender mais. Eu não sei se vocês que estão me assistindo já tiveram a oportunidade de trabalhar como profissional de vendas em alguma empresa privada. Lá como profissional de vendas, todo vendedor ele tem uma meta. Por que existe uma meta? Porque primeiro ele precisa se pagar para depois ele deixar uma lucratividade dentro da empresa. E é por isso que é difícil alcançar as metas. Porque a pessoa precisa trabalhar bastante e precisa trabalhar com inteligência para alcançar aqueles números. Sabe o que acontece com muita gente? As pessoas elas deixam de ser funcionárias de uma empresa privada, por qualquer motivo que seja, e vai empreender achando que não vai ter tanto compromisso como tinha numa empresa privada. A grande verdade é que os compromissos, eles simplesmente vão triplicar, gente. Por quê? Porque se você não vender, você não tem resultado. Se você não tem resultado, você não paga suas contas e você não coloca dinheiro no seu bolso. Ou então você fica sempre nessa sensação de estar trocando dinheiro. E quando o empreendedor vê dinheiro na mão, muitas vezes, o que é que ele faz? Ele vai gastar com as obrigações pessoais dele. Vai levar dinheiro para casa. E o buraco fica na empresa. Então é muito importante que você, empreendedor, tenha uma meta de vendas. Exemplo, eu abri uma lanchonete. Então eu tenho uma meta de R$ 15.000 de vendas todo mês. E eu vou atrás dela como se fosse a última coisa que eu fosse fazer na minha vida.
Porque se eu não bater aquela meta, eu não ganho dinheiro. Do mesmo jeito que se você fosse um funcionário de carteira assinada numa empresa privada e tivesse uma meta de 15 mil reais, você ia fazer de tudo para alcançar ela. Porque senão, você poderia perder o seu emprego. Tá certo, gente? Então, voltando, resumindo essa parte da minha explicação. Entrem em negócios que proporcionem o máximo possível de margem bruta para vocês venderem. Maravilha? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, saibam exatamente quais são todos os custos e despesas que vocês têm dentro da sua empresa e documentem esses custos. E o terceiro passo, definam uma meta de venda e, sem sombra de dúvidas, vão atrás dela como se não houvesse amanhã. Porque realmente é isso que nós estamos vivendo. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, gente. Infelizmente. Tá bom? Então, vamos lá para o resultado do mês. Aqui eu parei no ponto de equilíbrio. Já foi definido que a gente precisa vender 80 unidades para chegar a esse resultado. Tá bom? Para a gente conseguir pagar essas contas. Passou o mês de junho todinho e eu consegui vender 100 unidades. Opa, que legal, né? Eu consegui bater o meu ponto de equilíbrio e subir mais um pouco. Então, se eu vendi 100 sapatos a 100 reais, qual é o meu faturamento? 10 mil reais. Eu paguei 4 mil reais de custos e despesas. Eu paguei 5 mil reais ao meu fornecedor que me ofereceu esse estoque. Dá um total de quanto? 9 mil. Além disso, eu vou ter que pagar ao governo. Ao governo federal, ao governo estadual. Os pequenos negócios, eles estão dentro de um sistema de tributação chamado Simples Nacional. É uma soma de vários impostos dentro de um único boleto. O Simples Nacional, ele começa cobrando um percentual de pelo menos 5%. Então é importante você, empreendedor, saber qual é a particularidade do seu negócio. Aqui, eu coloquei como exemplo essa taxa inicial de 5%. Tá bom, gente? Então, o que acontece? Se eu faturei 10 mil reais e eu estou pagando 5% de imposto, eu estou pagando, obviamente, 500 reais. Tudo bem? Para depois eu conseguir ter lucro. Então, se eu tive 9.500 de custo, despesa, fornecedor e imposto, eu lucrei 500 reais nesse mês. E eu tenho certeza que muita gente não quer lucrar apenas 500 reais durante um mês, né? Quer lucrar muito, muito mais, quer poder ter um pouco mais de dignidade para expandir o seu negócio, para gerar mais emprego, atender mais clientes e fomentar cada vez mais a economia. Tá certo, gente? Esse é o exemplo de uma empresa voltada para o setor do comércio. Ok? Vamos para o próximo. O próximo exemplo é uma empresa do setor de pizzarias. Ou seja, é uma empresa do setor de alimentação. Tá bom? Por que eu falei pizzaria, gente? Porque pizzaria é um estabelecimento muito tradicional. E quando eu falo pizzaria, esse exemplo, ele serve para uma lanchonete, ele serve para um restaurante, serve para um bar, serve para uma hamburgueria, serve para qualquer estabelecimento de comida. Comida chinesa, comida japonesa, não importa, tá? O negócio é o seguinte, quando a gente está empreendendo no setor de alimentação, nós precisamos construir uma ficha técnica dos produtos que a gente vende. Repetindo a informação, quando nós estamos empreendendo no setor de alimentação, a gente precisa construir o quê? Em primeiro lugar, uma ficha técnica. Para a gente saber exatamente quais são todos os ingredientes que compõem os pratos que a gente serve. Dever de casa, tá bom, gente? Você que é empreendedor do setor de alimentação, construa uma ficha técnica no seu negócio. Eu já tive a oportunidade de conversar com 2 grandes empresários daqui da região metropolitana do setor de alimentação. Um deles abriu a boca e disse: Jamerson, eu não uso ficha técnica. Eu já usei no passado, mas de uns 3 anos para cá eu não estou usando mais.
E eu afirmo para você que eu estou tomando na cabeça, eu estou quase fechando as portas. Sabe por quê, gente? Porque no setor de alimentação, a quantidade de ingredientes que são envolvidas é muito grande. E não dá para a gente gerenciar se a gente não documentar numa ficha. E eu ouvi esse depoimento de um grande empresário do setor de alimentação aqui, na região metropolitana. Um restaurante que praticamente todos vocês que estão assistindo essa live já foram. Tá certo? E eu já tive a oportunidade também de conversar com o concorrente dele, maravilha, que é praticamente do lado, tá bom? E esse cara tem sistema, esse cara usa, e ele disse, Jamerson, graças a Deus aqui tá tudo bem. Se não fosse essa ficha técnica, eu nem sei o que seria do meu negócio, tá bom? Eu estou falando de pessoas que já são consolidadas no mercado. Se essas pessoas, elas admitem os erros e acertos, por que a gente, que é um empreendedor pequeno, que está começando agora, a gente não copia? Porque o sucesso só precisa de modelagem. Se você se modela a uma pessoa de sucesso, consequentemente você vai ter também. Tá certo? E, mais uma vez, eu estou falando isso porque eu já vivi essas experiências, eu não tenho problema nenhum de falar sobre elas, eu só não falo publicamente porque eu estou ao vivo aqui na internet, mas no privado, quando eu estiver conversando com os meus alunos, com os meus clientes, eu abro os casos, tá bom? Porque tudo é uma questão de aprendizado. Maravilha, gente? Vamos lá. Voltando aqui para o exemplo da pizzaria. Essa pizzaria é uma pizzaria delivery, tá bom? Ela não tem salão, ela não tem garçom. É uma pizzaria delivery. Qual é a ficha técnica de insumos de uma determinada pizza? Eu coloquei aqui. Para fazer pizza, a gente precisa de trigo, precisa de ovos, de tomate, de calabresa, queijo, presunto, camarão, orégano. Depende da pizza que você vai fazer. Eu sei muito bem disso. Maravilha. Show de bola. Então, eu comprei todos esses ingredientes e eu fiz um investimento de R$ 100 para comprar esses ingredientes. Tá bom? Eu estou colocando números pequenos e fechados para ficar bem mais fácil o raciocínio. Então, o trigo são R$ 5 o quilo, o queijo são R$ 20 o quilo, o tomate também são R$ 5 o quilo. Nesses ingredientes. Você que é bom de cozinha, você que sabe cozinhar, você sabe que com esses ingredientes você consegue fazer 10 pizzas. Olha só que legal. Eu investi R$ 100 em ingredientes e eu fazendo um fracionamento, eu fazendo um rateio, o que é que acontece? Eu consigo fazer 10 pizzas. Maravilha, gente? Então, o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o custo de produção unitário de uma pizza são de R$ 10. E aí, Jamerson, isso é muito ou é pouco? É você, empreendedor, que tem que dizer. Se você, por exemplo, ao invés de ir no supermercado, fazer as compras para sua pizzaria e você for na Ceasa, provavelmente você vai conseguir o quê? Você vai conseguir preços bem mais competitivos. E o seu custo de produção, obviamente, vai cair. Tá certo, gente? Se eu consigo comprar, se eu consigo produzir uma pizza por R$ 10, eu tenho margem aqui no bairro que eu moro para vender por R$ 25 a unidade. Então, qual é a margem de contribuição bruta? R$ 15. Eu tive um custo de produção de R$ 10 e estou vendendo por 25. Está ficando no meu caixa R$ 15 a mais. Só que são desses R$ 15 que eu vou ter que tirar o aluguel, que eu vou ter que tirar o pagamento de algum funcionário, do entregador, eu vou ter que pagar os meus impostos, eu vou ter que pagar uma série de compromissos para depois colocar dinheiro no bolso. Tudo bem? Então, vamos supor que nesse caso do delivery, você tenha um total de custos e despesas de R$ 10.000. Para você manter esse delivery funcionando, você precisa desembolsar todos os meses R$ 10.000. Maravilha, gente? A pergunta que eu faço é a seguinte: quantas pizzas de R$ 25 eu tenho que vender para conseguir pagar essas minhas contas? Eu preciso, gente, pagar, eu preciso produzir e vender pelo menos 400 pizzas por mês. Então você tem que começar o mês já sabendo quantas pizzas você precisa vender para honrar com seus compromissos. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Se você não souber disso,
A possibilidade de você fechar um mês no vermelho, no negativo, é gigante. Agora, quando você já sabe que tem que vender 400 pizzas por mês, o que é que acontece? Eu tenho que vender quantas pizzas por dia? Quantos dias por semana o teu negócio está aberto? Vamos colocar 5 dias por semana? Manter essa conta fechada aí de cabeça? 5 dias por semana, durante 4 semanas, são 20 dias por mês. Então, durante 20 dias, eu tenho que vender 20 pizzas por dia para chegar a esse resultado. Tu tem capacidade produtiva para isso? Eu vou só fazer um comentário. Nessa sexta-feira, nós tivemos o Dia dos Namorados. Entre nas redes sociais de todos os restaurantes que vocês conhecem, para vocês verem os relatos de reclamação. Ou seja, as pessoas fizeram os seus pedidos e os pedidos demoraram 2 horas, 3 horas, 4 horas para serem entregues. Se é que alguns pedidos foram entregues. Por quê, gente? Porque os empreendedores, eles muitas vezes, eles não têm uma noção da sua capacidade produtiva. Em contrapartida, outros estabelecimentos estavam trabalhando com agendamento. Ou seja, faça o seu pedido com antecedência para o Dia dos Namorados. Por quê? Porque ele sabe qual é a capacidade produtiva dele da cozinha. Ele sabe, por exemplo, que ele tem uma capacidade de atender no máximo 100 pedidos. Então, se 100 reservas já tiverem sido feitas, ele não vai mais atender ninguém. Ele conseguiu vender de maneira antecipada, conseguiu colocar o dinheiro no bolso e, de acordo com a capacidade produtiva dele, ele conseguiu atender todo mundo num prazo bacana. Diferente de muitos outros estabelecimentos que deixaram os namorados frustrados justamente no Dia dos Namorados. É um erro muito grave. É um erro muito grave que pode levar à falência de um negócio. Por quê? Se eu faço um pedido no estabelecimento no Dia dos Namorados e esse restaurante não me entrega, eu nunca mais peço nele, gente. E eu tenho certeza que vocês também. Vocês podem até dar uma segunda chance, mas a grande maioria das pessoas não dá. Essa é a grande verdade. Tá certo? Então, no setor de alimentação, quais são os deveres de casa que você tem que ter? Primeiro, fazer a sua ficha técnica. Segundo, saber qual é a sua capacidade produtiva. Quantos pratos eu posso entregar? Eu só posso entregar 50. Se você quer dobrar a produção, contrate mais uma pessoa. Porque 2 pessoas trabalhando, aí maravilha, show de bola. O que é que vai acontecer? Essas 2 pessoas trabalhando, elas vão dobrar a produção. Tudo bem? Outra coisa, sempre que começar um mês, saiba qual é o seu ponto de equilíbrio. E além disso, quando você abrir o seu estabelecimento, você precisa saber quantos pratos você tem que vender naquele dia. Neste dia, eu preciso vender 20 hambúrgueres. Neste dia, eu preciso vender 20 pizzas. Neste dia, eu preciso vender 20 combos de sushi. E assim sucessivamente. Neste caso aqui, que eu estou exemplificando, com esses preços, em que o custo de produção da pizza são R$10 e o preço final deles são R$25, eu preciso vender 400 pizzas durante um mês, que são equivalentes a 20 unidades por dia durante 20 dias úteis. Tá certo, gente? Voltando o raciocínio. Quando você toma prejuízo, existem 2 motivos por que você tomou esse prejuízo. Ou porque você está vendendo pouco, ou porque o seu preço está errado. Perfeito? Se você tem uma pizzaria e percebe... Aqui em casa, por exemplo, a gente compra pizza uma vez a cada 30 dias, uma vez a cada 45 dias, dependendo do bolso e do regime. Quando eu compro uma pizza, me cobram R$50. Estão entendendo? Então, o que é que acontece? Se eu inventar de abrir uma pizzaria aqui no meu bairro e colocar a 30, achando que eu vou roubar os clientes do vizinho, do concorrente, eu até consigo roubar esses clientes, tá, gente? Só que sabe o que é que vai acontecer? Eu vou tomar prejuízo. Eu vou vender pizza pra caramba e não vou conseguir pagar minhas contas. Eu não vou conseguir oferir lucro. E o meu negócio vai morrer no curto ou no médio prazo. Perfeito? Esse é o segundo exemplo. O primeiro exemplo que eu citei
foi da comercialização de produtos, que eu citei lá uma loja de roupas, uma sapataria, uma loja de acessórios. Esse segundo exemplo, setor de alimentação. E vamos agora para o terceiro exemplo, gente. O terceiro exemplo é o que eu mais gosto, que é o meu setor, o setor de prestação de serviços. Gente, o setor de prestação de serviços é aquele que mais oferece uma grande margem de contribuição, não só bruta como líquida. Exemplo, você como profissional do setor de prestação de serviços precisa saber qual é o valor da sua hora trabalhada. Qual é a sua profissão? Qual é a sua formação? Por quê? Porque de acordo com a sua formação, de acordo com a sua profissão, de acordo com a localidade em que você está prestando esse serviço, você consegue colocar uma hora cara ou barata. Experiência própria, eu como professor, já tive a oportunidade de ministrar aulas, recebendo R$ 20 a hora-aula, olha só, né? E também já tive a oportunidade de, como professor, ministrar aula e receber R$ 400 a hora-aula. Eu queria sempre receber R$ 400 a hora-aula, tá, gente? Mas é uma questão de oportunidade. Então, mas eu sei que eu tenho esse potencial porque as oportunidades já aconteceram. A mesma coisa deve ser com vocês que são do setor de prestação de serviços. Vocês precisam definir qual é o valor da sua hora de trabalho. A mais barata e a mais cara. E nisso você vai trabalhando. Nisso você vai negociando com o cliente que está querendo te contratar. Dependendo da necessidade dele, dependendo da urgência, dependendo também do bolso dele. Se ele vai precisar do teu serviço durante a semana, em dias úteis, em horário comercial, ou se vai ser num feriado, ou se vai ser no final de semana, ou se vai ser à noite, e assim sucessivamente, tá bom? Qual foi o exemplo que eu coloquei aqui, gente? Eu coloquei uma cabeleireira. Existem algumas amigas minhas aqui que estão assistindo essa live, e eu sei que mulher não dispensa uma boa cabeleireira. Concordam comigo? As mulheres da minha família mesmo, quando vão no salão de beleza, deixam lá meio salário mínimo. E é porque a cabeleireira é amiga, tá? Imagina se não fosse. Então, eu citei aqui, como prestadora de serviços, um exemplo de uma cabeleireira. Não estou dizendo que cabeleireira é rica não, tá, gente? Eu sei que todo mundo aí está passando por apertos, está passando por dificuldades. Não está fácil para ninguém. Se, por exemplo, a dona de casa perdeu o emprego ou o marido perdeu o emprego, ela não vai no salão de beleza gastar R$ 500. E, por sua vez, a cabeleireira, sem atender aquela cliente, não vai faturar. Ela tem todo o potencial, mas não tem demanda. O negócio é o seguinte, com relação à cabeleireira, vamos supor, eu tenho o meu amigo aqui, ó, da Kione PE, para as meninas que trabalham aqui, para as meninas que gostam de produtos de alta qualidade, meu amigo Marcelo, tá bom? Os empreendedores que eu conheço e que estiverem aqui, eu vou dar um alô, tá bom? Meu amigo aqui, Domingos, da Paris Nabuco Crepes, lá de Paratibe, super recomendado também. Então, o negócio é o seguinte, vamos supor que uma cabeleireira, ela tenha investido R$ 1.000 em produtos. A minha amiga Lucimere, da Nazanet, lá do Nazaré da Mata. Muito obrigado pela presença, viu? Um abraço para todos da família. Meu amigo Marcelo da Kione. E meu amigo Domingos e Elizabeth da Paris Nambuco Crepes. Voltando ao raciocínio. A cabeleireira investiu R$ 1.000 em produtos para atender as suas clientes. Não importam que produtos são esses. Apenas peguem o raciocínio. Ela conseguiu fazer um bom fracionamento e com esses produtos ela consegue fazer um trabalho em 10 clientes. Maravilha? Qual é o rateamento? Se eu investir R$ 1.000 em produtos e eu consigo atender 10 pessoas, para cada pessoa existe um custo de produção na prestação daquele serviço de R$ 100. É por isso que o preço final, muitas vezes, acaba ficando muito caro. Perfeito? Então vamos lá. Uma mulher, quando ela vai num salão de beleza, ela passa 5 horas, 6 horas, 4 horas, dependendo do serviço.
que ela está querendo executar? Dependendo da complexidade. Então, para fazer corte, escova, hidratação, fazer tintura. Além disso, a mulher vai fazer depilação, vai fazer as unhas, muitas outras coisas. Tudo isso levam o quê? Levam horas. Qual é o valor da hora da sua cabeleireira? Essa é a questão. Existem profissionais que cobram R$ 50 a hora. Existem profissionais que cobram R$ 100 a hora. E assim sucessivamente. No exemplo que eu citei aqui, eu coloquei que a complexidade do trabalho é muito alta, é altíssima, para fazer corte, escova, hidratação e pintura, e que esse serviço leva em média 5 horas. Se eu tenho uma cabeleireira que cobra R$ 100 a hora, qual o valor desse serviço? Só do serviço são R$ 500. E quando a gente coloca os produtos, mais R$ 100 de produtos aqui, ó, foi embora mais de meio salário mínimo. É isso que acontece. Eu não conheço uma mulher que não vá no cabeleireiro deixar essa pequena fortuna lá. A diferença é que algumas vão mais vezes do que outras. Algumas vão semanalmente, outras vão mensalmente, outras vão apenas em épocas festivas. Mas sempre que vai é o dinheiro que fica, tá bom? E vocês merecem gastar muito mais, tá? Não estou aqui para fazer nenhum comentário fora do raciocínio do assunto. Apenas para valorizar o trabalho da prestadora de serviço, da cabeleireira, e de vocês mulheres que pagam muito bem para ter algo de alto valor agregado. Porque não existe nada mais frustrante do que você ir cortar um cabelo e o corte não ficar legal, você fazer algum tratamento e esse tratamento não ficar de acordo com suas expectativas. A prestação de serviço, ela vai muito de encontro com essa questão de expectativa, tá? Então, o que é que eu quero dizer além dessa informação? Qual é a capacidade produtiva de atendimento desse salão de beleza? É o seguinte, se a cabeleireira trabalha sozinha e um serviço desses dura 5 horas, ela vai atender no máximo 3, 4 clientes por dia. Por quê? Porque enquanto uma faz um processo, a outra fica esperando. Não é verdade? É por isso que as cabeleireiras, quando vão trabalhar, geralmente em épocas festivas, elas abrem um salão às 6 horas da manhã e fecham de meia-noite. Porque são coisas longas e a demanda é muito alta. E se você quiser trabalhar menos, basta apenas cabeleireiros, é porque a gente não precisa contratar um funcionário de carteira assinada. Basta apenas a gente encontrar aí um parceiro para a gente dividir, né, o valor do serviço. Mas, gente, tá ao vivo e por ser a primeira live, apareceu uma mensagem para mim aqui.